Então, o cara foi na tua casa, vai instalar ar-condicionado, se instalar, ganha 150, se não instalar, ganha 150 também. Se demorar 1 hora, vai ser 150 mais 60, se demorar mais 2 horas, vai ser 60 vezes 2, que é 120, mais os 150, 270, e assim vai, tá? Então, aqui a função é bem simplesinha mesmo. Então, o custo de instalação, em função do tempo, vai ser 150, e aqui, além de, né? Além de 60 por hora de serviço. E aí, claro, não, aqui está dizendo que não inclui material. Nesse caso, a gente vai acrescer, né? Vai ser um acréscimo de 60 vezes a quantidade de tempo. Então, é 150 mais 60T. A letra B, o custo da mão de obra. Então, ele está perguntando isso aqui, ó. Esse valor da instalação, né, se consumir 4 horas. Então, o que ele está perguntando é, na verdade, o C de 4. Ou seja, quando no lugar do T eu coloco 4, quando forem 4 horas aqui nesse tempo, quanto que vai dar essa conta? Então, é uma questãozinha assim simples. Então, igual. 150 mais 60 vezes 4. Então, aqui vai ficar 150 mais 6 vezes 4, 24, 240, 390. 390. Se eu errar na conta, aí vocês falam, tá? É isso, 240, 340, 390. Então, esse vai ser o custo de instalação se demorar. Isso, só substituir os valores, tá? Porque aqui ele está dizendo, B, 4 horas. Beleza, então, se é o tempo, eu vou substituir no tempo. Agora, vamos ver, se ele tivesse dito, ele poderia, como na questão anterior, perguntar qual é o tempo que se gastou na instalação se o custo foi de 390. Ele está perguntando qual o tempo de instalação para um custo de 290. E aí tu ia substituir esse 390 no lugar do C de T todo, assim, aqui. 390 igual a 150 mais 60T. Representação gráfica da função de instalação explicitando interceptos com os eixos coordenados e raiz. Bom, o que são essas coisas? Interceptos com os eixos coordenados, na verdade, é quando corta o eixo X e o eixo Y. E a raiz é quando corta o eixo X. Tá? Então, se eu pudesse colocar os interceptos, eu já teria colocado a raiz também, se eu colocar os dois, né? Quando corta X e quando corta Y. Considerando o que tem significado nesse contexto. Então, aqui, deixa eu dizer um negócio. Matemática aceita tudo, tá? Matemática é feita para geral. Só que o contexto não. A gente tem que ver quem é o nosso X. Nosso X, nesse caso, que vai ficar no eixo horizontal, é o tempo. Tempo negativo não existe. Então, no nosso gráfico, não vai constar tempo negativo. Ou o cara não demora nada, ou seja, ele não instalou, só vai pagar para ele 150. Ele só foi ali e disse, tal, o orçamento é tanto, não vai instalar, então 150. Paga pro cara. Ou então, tempo é positivo, é alguma coisa positiva. Ele até pode ser uma coisa com vírgula, mas positivo. O nosso gráfico, ele vai ser um negócio assim. Aqui não está em escala, tá? E eu nem espero que vocês façam nada em escala na prova, tá? É um esboço do gráfico. Esse lugarzinho aqui, onde vai começar, é 150, ou seja, esse é o meu início. Eu vou pagar 150 de qualquer forma. Como é 60 vezes T acrescendo, ou seja, aumentando, esse aqui já é um esboço do gráfico. Aqui é o T, e esse aqui é o C de T. O C de T, ou seja, essa coisa que a gente está falando da função, o nome dela, custo em função do tempo, o preço em função do tempo, o valor lá do notebook em função do tempo, é a mesma coisa do que Y. E esse tempo aqui para a gente é a mesma coisa do que X. Intercepto com os eixos coordenados. Então, aqui está o intercepto com eixos coordenados. Se vocês fizerem um esboço desse tipo, vocês já fizeram... e o intercepto com o eixo dos X, né? Que são as raízes. Bom, aí é o seguinte, reta é reta, reta ela continua. Ela vai fazer isso aqui. Ela vai cortar o eixo do X. Ela vai cortar, vamos ver se eu consigo... Digamos que ela corta aqui. Só que olha só, aqui é um T, não sei que T é esse, mas ele é negativo, ele é menor que zero. E T menor que zero não faz sentido. Então, essa parte do gráfico aqui, ó, pra gente, ela não faz sentido. Então, assim, se eu perguntar o domínio da função
O domínio sempre é os valores de x. Considerando esse contexto, esse negócio aqui não é domínio da função. Ou seja, essa parte de x negativo não é domínio da função. Porque tempo negativo não existe. Se eu olhar para essa função aqui seca, sem olhar para contexto nenhum, qual é o domínio dessa função? Ou seja, quais são os valores de x aqui que essa função pode ter? Todos os reais. Então, eu não vou botar raiz aqui. Por que eu não vou botar raiz no meu gráfico? Porque a raiz da função, que é onde corta o eixo do x, não faz sentido para esse caso. É para botar só esse pedacinho vermelho aqui. E aí, letra D, tá só para a gente formalizar o que foi dito ali. O domínio e a imagem da função, considerando o contexto em que ela está descrevendo. Então, o domínio são os valores de x. O domínio são, eu vou escrever aqui como em forma de intervalo, que eu acho que é a coisa mais fácil que tem. O zero pode, porque esse tempo pode ser zero, ou seja, não instalou nada, não vou gastar tempo nenhuma hora. Vamos considerar aí que o cara vai, se ele não instala, ele não vai te cobrar a meia hora que ele ficou lá falando contigo, porque não daria para chegar, olhar e fazer sem passar nenhum segundo, né? Então, vamos considerar isso, a realidade. Então, o tempo zero é domínio, sim, ele não fez nada, mas vai pagar 150, que é o valor da função, que é esse c de t, e vai até infinito. A gente sabe que não vai até o infinito, sei lá, o cara não vai demorar 1000 horas para instalar um ar-condicionado, mas pode dar encrenca, ele tem que voltar no outro dia, tu não vai pagar os 150 de novo, vai pagar mais algumas horas para o cara instalar, talvez, e tal, depende aí da negociação, tá? Então, o domínio vai ser, é como se eu pegasse assim, se eu botar uma luz aqui em cima, nessa reta, o domínio é essa partezinha aqui, ó, é quando eu pego isso aqui, e eu reflito a reta aqui em cima. Deixa eu botar aqui uma cor no domínio. Domínio vai ser essa partezinha rosa aqui, ó. São esses valorizinhos aqui de x. De 0 até e vai indo, tá? Professor, mas por que a infinita essa reta está acabando aqui? Não, isso aqui é só um esboço. A reta, na verdade, não acaba nunca. Isso aqui, tá, é um gráfico que segue para o resto da vida. Essa é a realidade da reta. Toda equação de reta é dessa forma. Ela pode ser decrescente, aí seguir para baixo, mas reta é infinita. Tá? A gente está determinando um domínio aqui, porque o nosso contexto não permite que o texto seja negativo. E a imagem? Bom, a imagem são os valores de y que a função pode assumir. Então, olha só, se eu pegar e botar uma luz desse lado aqui, focando para essa reta, onde é que vai ter sombra dela aqui? Vai ter sombra dela, deixa eu botar uma outra cor aqui. Vai ter sombra dela aqui, nesse pedacinho aqui. Eu ponho uma luz aqui e aí vai ter uma sombra dela lá. Então, pode pagar o infinito para o cara. A imagem são os valores de y, é o valor da função, que nesse caso é o quanto a gente paga para o instalador. Considerando aí o nosso contexto, ela parte de 150 e aí aqui a gente coloca esse colchete fechado, porque o 150 entra. Se o 150 não entrasse, ou seja, nunca vou pagar 150, tá? Aí eu vou pagar 151, 152, 150 e 50, sei lá. Aí ele seria para o outro lado, seria que nem esse aqui, virado para o lado do esquerdo. Então vai de 150 até infinito, não sei, porque essa reta é infinita, segue para cá, e a projeção dela lá no eixo do y, que é a imagem, também vai ser infinito. E o infinito ele é sempre aberto. Tá? Para quem for escrever na forma de intervalo.